Saúde os irmãos na paz do Senhor Jesus Cristo. Amém? Meus irmãos, aproveitando que vocês estão de pé, abra sua Bíblia na carta que Paulo escreveu aos Colossenses. A irmã Iderli andou pregando por aqui, mas eu não vou pregar o que ela pregou. Eu vou partir para uma outra questão. Mas abra sua Bíblia em Colossenses capítulo 4. Vamos estar lendo 1, 2, 3 versículos. O versículo de número 5, a parte B do versículo. O versículo 17 e o 18. Quem achou, diga amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: portai-vos com sabedoria para os que são de fora. Essa parte aqui, irmãos. Aproveitai as oportunidades. Versículo 17. Também dizei a Arquipo: atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Versículo 18. A saudação é de próprio punho. Paulo. Lembrai-vos das minhas algemas. A graça seja convosco. Amém? Pode se sentar, meus irmãos. Glória a Deus. Aleluia. Esta noite, irmãos, eu quero falar sobre ministério, chamada e dom. Todos aqui que estão aqui esta noite, a cada um é dado um dom, cada um é chamado, e em cada um de nós há um ministério. Deus dá a cada um de nós talentos para servir na igreja aonde congregamos. E eu quero tratar sobre isto nesta noite, amém? Glória a Jesus Cristo. Glória a Jesus. Paulo, meus irmãos, quando escreveu esta carta aqui à igreja de Colossenses, ele está preso em Roma, em uma casa alugada, sob a vigília do imperador Nero. Dentro desta prisão, aonde ali ele está, que é uma casa alugada, Paulo vai escrever as cartas a Efésios, a Filipenses, a Filemon e também aos irmãos que estão ali em Colossos, de dentro da cadeia. Paulo ali vai escrever uma carta à igreja. Vai ali dirigir em suas palavras uma carta à igreja de Colossos. Diferente dos irmãos que moram em Éfeso, dos irmãos que moram em Filipos, diferente de outras cartas que Paulo escreveu, as igrejas a qual Paulo escreveu, as pessoas conheciam Paulo, conheciam ele fisicamente. Todavia, a carta aos Colossenses, ela é uma carta endereçada a uma igreja que não conhece Paulo fisicamente, não conhece a forma de Paulo, nunca viram Paulo de perto, porque não foi Paulo que fundou esta igreja, mas foi Epáfras, um amigo de Paulo, um combatente com Paulo na obra, alguém que também servia no reino com Paulo, alguém que Paulo ali ganhou para Jesus Cristo, e amando de Paulo foi a Colossos, e ali fundou a igreja, ali salvou muitas almas. Então, esta carta à igreja de Colossos não foi Paulo que fundou, mas foi Epáfras. Epáfras que fundou esta igreja,
reuniu esses irmãos, e Paulo agora está mantendo uma ligação com esta igreja, através de alguns amigos, através de filhos que ele ganhou na fé, através de pessoas que ele salvou, através do seu ministério, das suas pregação, que eram Filemon e Onésimo, pessoas ali que Paulo salvou, e através dessas pessoas que faziam essa ligação da cadeia até a igreja, da igreja até a cadeia, ele tinha esses amigos, e através desses amigos que ele tinha, ele ali cuidava da igreja, estava em comunhão com a igreja, estava ali nutrindo a igreja. E note, meus irmãos, por mais que esta igreja que estava em Colossos não conhecesse Paulo, ela reconhecia a autoridade que havia sobre ele como apóstolo. E reconhecendo a autoridade que havia sobre ele como apóstolo, acolhia os ensinos de Paulo de bom grado. Nós aqui, como obreiros, como diáconos, cooperadores, evangelistas, presbíteros, pastores, missionários, missionárias, nós aqui que fazemos parte deste corpo, temos que reconhecer, se quisermos irmos bem na nossa chamada, no nosso ministério, a autoridade que Deus colocou sobre nós, o pastor que Deus colocou sobre nós. Eu tive muita dificuldade, e eu não tenho vergonha de falar isso, e nem algum medo de falar isso. Eu tive muita dificuldade de começar a me sujeitar, e isso eu falo de coração aberto, pois a pessoa que eu tinha como meu pastor está com Cristo. Então eu havia me acostumado com uma certa pessoa, com um certo tipo de caráter, tipo de fala, tipo de colocação, tipo de presença. Mesmo assim, com todas as dificuldades, eu comecei a pedir para Deus: Deus, eu também quero me sujeitar a outra liderança que o Senhor colocou à frente da igreja, as outras lideranças. O pastor que me ganhou, entre aspas, para Cristo, que fez parte da minha salvação, já partiu, e eu o amava, eu o respeitava, eu baixava a cabeça para ele e servia. Faz-me ter o mesmo compromisso que eu tinha com ele, com aquele que o Senhor colocou em o seu lugar. Então a igreja precisa manter e precisa ter esta postura de respeitar a autoridade que está sobre nós, o nosso pastor. Tíquico ficou responsável de levar esta carta até os irmãos de Colossos. Foi a pessoa que ali foi incumbida de levar este tratado, essas palavras aos irmãos que ali estavam. Esta carta aos Colossenses, ela tinha dois propósitos fundamentais. O primeiro era elogiar os irmãos pelo crescimento espiritual que havia naquela igreja. E Paulo vai fazer isso no versículo de número, capítulo 1, versículo 9, ele vai dizer assim, por essa razão, de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade e em toda a sua sabedoria e entendimento espiritual. Era uma igreja que orava, era uma igreja espiritual, era uma igreja que tinha Cristo como cabeça, e Paulo ficou sabendo disso. Os irmãos lá são fervorosos, os irmãos lá são intensos, a entrega deles é algo de dar exemplo. E Paulo vai dizer assim: eu fiquei sabendo sobre vocês,
E eu estou orando por vocês incessantemente, para que vocês ainda tenham mais entrega ainda, se entreguem mais ainda no trabalho, no reino, naquilo que vocês foram chamados, e que Deus dê a vocês conhecimento, que Deus dê a vocês sabedoria e espiritualidade. É elogiar. Primeira preocupação da carta, ou propósito da carta, era elogiar os irmãos. O segundo era alertar sobre algumas heresias que estavam adentrando na igreja. Irmãos, eu não vou entrar aqui, irmãos, porque o propósito não é eu pregar sobre a carta aos Colossenses, é eu me ficar ali no versículo de número 17 com os irmãos. Mas uma heresia, ela precisa ser combatida. O que é heresia, irmão Luan? É a distorção da verdade, é desfazer a verdade, é diluir a verdade, é querer acrescentar ou diminuir, extrair, desconstruir aquilo que chegou até nós. Heresia precisa ser combatida, porque aonde a heresia entra, ela destrói uma igreja por completo. Aonde se é permitido tais coisas, aonde já não é mais pecado tal coisa, a igreja começa a se destruir. A verdade bíblica, ela é absoluta, ela não é relativa, ela não muda. Pode o tempo passar, as décadas passarem, os anos passarem, a palavra de Deus, ela continua a mesma, ontem, hoje e eternamente será. É imutável, ela é supremacia sobre nós. Não podemos desfazer delas, da palavra de Deus, na nossa humanidade. Temos que reconhecer a autoridade da palavra e nos sujeitar a ela. E este é o propósito da carta, é elogiar e a combater algumas heresias que entraram na igreja. E Paulo, em toda a carta, quem já leu Colossenses vai perceber ele falando sobre Cristo, explicando sobre salvação, combatendo aquelas heresias, e inúmeras vezes dizendo: eu estou orando por vocês, eu conheço a fé de vocês, eu fui informado de como está a igreja, eu conheço cada um de vocês. E aqui eu quero entrar na mensagem já, irmãos. No capítulo de número 4, versículo 5, a parte B, ele vai dizer assim para a igreja: aproveitai as oportunidades. Aquela igreja já tinha muitas oportunidades, e estava trabalhando em muitas oportunidades, mas ele vai reafirmar aquela igreja: aproveitai as oportunidades. Na versão NVI, este versículo vai ficar mais agravante, vai dizer assim, ó: aproveitem ao máximo as oportunidades. Aproveitem ao máximo as oportunidades. Aproveite. E o que é oportunidade, irmão Luan? Oportunidade significa chance, possibilidade, promessa, momento, tempo, vez. Paulo está dizendo: aproveitem a promessa que há em vocês,
Aproveitem este tempo, este momento, esta vez, esta possibilidade que vocês estão tendo. Aproveitem isso, se agarrem nisso. Só que há uma diferença entre oportunidade e chance. Chance é aquilo que me dão. Oportunidade é aquilo que eu crio. Oportunidade se cria na igreja. Eu fui uma pessoa que muito já reclamei há um tempo atrás. Eu não tenho oportunidade. Na verdade, oportunidade tem. Eu não criava a minha oportunidade. Eu murmurava, me queixava. E em vez de ir a Deus e dizer: Deus, o que o Senhor quer comigo? E me preparar para aquela oportunidade, a fim de que, quando me dessem uma chance, eu estivesse preparado, eu estivesse ali servindo de forma correta a minha igreja. Chance é o que te dão, oportunidade é você que cria as suas próprias. Esteja pronto quando o pastor te oferecer uma oportunidade. Esteja pronto depois de uma reunião ministerial, depois de algumas conversas, oração, jejuns, Deus te separar para projetos, Deus te separar para missões, Deus te separar para o ID, Deus te separar para a escola bíblica, Deus te separar para ser um evangelista, para ser um presbítero, para ser um pastor, para ser um cooperador, um diácono, um missionário, uma missionária. A oportunidade há, mas talvez você não esteja preparado para esta oportunidade. A chance o pastor pode te dar, mas talvez eu e você não esteja preparado para esta oportunidade. Talvez nós esteja afobado, apressado, sem direção de Deus. Mas Deus esta noite está dizendo: prepara a tua oportunidade na igreja. Prepara a tua chance na igreja. Prepara o teu momento, a tua promessa, a tua vez na igreja. E aproveita esta oportunidade para ir mais longe. Faça sempre muito mais daquilo que pediram a você, daquilo que confiaram a você, daquilo que está no teu chamado, no teu dom, no teu ministério. Faça sempre mais, porque você não faz para pastores, para obreiros, você faz para Cristo. Você faz para Cristo. Aproveite as oportunidades. O interessante é que a oportunidade é eu que gero. Amém? Entendemos. Mas Paulo aqui vai exortar alguém. Esta carta aqui, ela vai ser lida perante a igreja de Colossenses. Paulo está dizendo a Tíquico: quando você chegar lá, esta carta é para ser lida perante a igreja. Depois que lida perante a igreja, leve para outra igreja, os laodicenses, e assim por diante. Era para ser lida na frente de todos. Só que note, Paulo vai fazer uma repreensão a uma pessoa aqui. Meu Deus. Versículo 16: uma vez que lida esta epístola perante vós, então era para ler perante vós.
Aí ele vai dizer assim, ó: também dizei a Arquipo, era um obreiro daquela igreja, era alguém que tinha ministério, era alguém que tinha chamada, era alguém que tinha um dom, era alguém que estava servindo naquela igreja. E eu estudei, eu me debrucei e vi inúmeros comentários, e eu cheguei à conclusão que há duas possibilidades aqui. Uma, deste irmão está mais ou menos na fé dele, ou outra, ele está bem na fé dele, e Paulo apenas fazendo uma repreensão a ele. Mas eu ainda me apeguei à primeira opção, porque ele vai dizer assim, ó: também dizei a Arquipo. Paulo aqui está exortando ele, e a palavra exortar não é bater, como muitos acham que é. A palavra exortar é encorajar. Paulo está encorajando este obreiro, Paulo está encorajando o irmão chamado Arquipo. Por mais que a carta seja lida perante a igreja, exortar significa encorajar. Paulo sabia daquela pessoa, do perfil daquela pessoa, do chamado daquela pessoa, daquilo que Deus tinha com aquela pessoa. E ele vai dizer: Arquipo, atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprires. Atenta para o ministério que recebestes no Senhor, para o cumprir. Na linguagem de hoje, o versículo fica assim: procure cumprir bem. Olha a exortação de Paulo, não é de qualquer maneira, não é de qualquer jeito. Procure cumprir bem o que você recebeu do Senhor. Foi Jesus Cristo que te deu esta chamada que arde no teu coração. Foi Jesus Cristo que te deu este dom para você usar na igreja. Foi Jesus Cristo que te deu este talento para ser usado no reino de Deus. Então, atente para isso, para cumprir isso, porque você não faz para mim, você o faz para o seu Senhor e Rei. A palavra atenta, ela significa muito concentrado ou aplicado naquilo que realiza. Muito concentrado e aplicado naquilo que realiza, realizando com zelo, cuidado, atenção e esforço. Arquipo, atenta, te concentra, Arquipo, te concentra no ministério, te concentra no dom, te concentra no talento, te concentra na chamada, te concentra no propósito. Foca, te aplica, cuida, dá mais atenção, zela mais, persevera mais, jejua mais, consagra mais, lê mais, te concentra mais no teu ministério. E o que é ministério, irmão Luan? Ministério, no grego,
No Novo Testamento, a palavra ministério significa diáconos, ou seja, aqueles que servem à mesa. Esse dia eu me reparei com uma frase: ministério começa com uma bacia, água e uma toalha, não no microfone. E aquilo me chocou, me paralisou, porque Jesus Cristo, Ele disse: para vocês terem parte comigo, é necessário que eu lave os pés de vocês. Aí Pedro vai dizer assim: então, Senhor, não lava só os pés, lava o corpo inteiro, não lava só meus pés. Se você quer servir na sua igreja, lembre-se de Jesus, olhe para o ministério de Jesus Cristo. Uma bacia, uma toalha e água, e ajoelhado, lavando os pés dos seus discípulos. Ministério não começa aqui, ministério começa servindo. Diáconos, aqueles que servem à mesa. Uma tradução mais antiga de ministério significa hiperetes, ou seja, uma pessoa que trabalha em um navio de escravos, uma pessoa que é tida como escrava, que está em um navio, ali na parte interna do navio, trabalhando como um escravo. Escravo não tem opção. Escravo, a única coisa que há para ele é a obediência. Obediência. Outra tradução da palavra ministério é leiturgos, que significa emprego público. Então, ministério é eu estar empregado na igreja. Eu tenho um trabalho, eu tenho um serviço, eu tenho uma responsabilidade. Eu sou escravo de Cristo, eu coopero para Cristo. Agora, tem muita pessoa correndo atrás do título evangelista, título de pastor, título de presbítero, título de missionário, missionária, títulos e títulos, honras, diplomas. Todavia, ministério envolve muito mais responsabilidade do que privilégio. Você quer sentar aqui, irmãos? Pode sentar. Ministério é diferente, irmãos. Ministério é diferente. Tem gente que corre de trás de cadeira. Ministério não é cadeira. Ministério é responsabilidade. Atenta para o teu ministério, para a responsabilidade que você tem. Ministério não é privilégio. Ministério não é passar a mão por cima de fulano, de ciclano. Vem para cá porque tu pode. Não, ministério é responsabilidade no reino de Deus. Evangelista faz trabalho de evangelista, presbítero faz trabalho de presbítero, pastor faz trabalho de pastor, diácono faz trabalho de diácono, cooperador faz trabalho de cooperador, missionário faz trabalho de missionário. Cada um no seu papel, cada um na sua função, cooperando para o reino de Deus. Isso é ministério. Eu não invejo o Diego,
Eu não invejo o irmão Davi, a não ser o dom da cura. Eu não invejo o pastor Essi. Eu não invejo o irmão Ciclano. Eu estou no reino com ele para cooperar. Eu sou um diácono. Aqui há evangelistas, há pastores, há presbíteros, mas eu não invejo a posição deles. Eu estou aqui cooperando e compartilhando com eles do mesmo reino. A não ser o dom da cura, irmão. Oh, glória. Aleluia. Então cada um de nós temos um ministério, temos uma chamada e temos dons. Paulo escrevendo aos Colossenses, a igreja de Coríntios, capítulo 12 e o versículo 4, ele vai dizer assim: há diferentes tipos de dons. Há diferentes tipos de dons, mas o Espírito é o mesmo. Há diferentes tipos de ministérios, mas o Senhor é o mesmo. Há diferentes formas de atuação. Deus me usa de um jeito, usa outra pessoa diferente, usa outro fulano diferente, mas é o mesmo Deus que efetua em todos. Agora note, a cada um, porém, é dada a manifestação do Espírito, visando o bem comum, o bem da igreja. Pelo Espírito, a um é dada a palavra de sabedoria. A um é dada a palavra de sabedoria. A outro, pelo mesmo Espírito, a palavra de conhecimento. A outro, fé, pelo mesmo Espírito. A outro, dons, plural. Não é só para um, é para uma quantidade de pessoas. Dons de curar, pelo único Espírito. A outro, poder para operar milagres. A outro, profecia. A outro, discernimento de espíritos. A outro, variedade de línguas. Ainda a outro, interpretação das línguas. Então cada um de nós, o Espírito dá alguma coisa. Para quê, irmão Luan? Para o bem comum, para o bem da igreja, para a glorificação de Cristo, para a glorificação de Deus, para cumprir o propósito de ser igreja aqui nesta terra. Todas estas coisas são realizadas pelo mesmo e único Espírito, e Ele as distribui individualmente a cada um como quer. Tu acha que eu já me queixei do meu chamado? Eu já me queixei. Não era esse chamado, Senhor, que eu queria. Eu queria aquele chamado. Mas no reino não é o que eu quero. É o que Deus quer. É o que Deus quer. O que Deus colocou nas tuas mãos. Qual é o teu dom? Qual é o teu chamado? Qual é a tua promessa? Qual é o teu ministério? Eu me deparo às vezes com pessoas que estão há algum tempo na igreja e nota-se que não há um desenvolvimento ministerial. Há uma paralisia no ministério. A pessoa não consegue progredir no reino, porque talvez ela não concorde com aquilo que Deus a chamou para fazer,
ou aquilo que Deus o chamou para fazer, e esteja relutando, e o tempo está passando, e esta pessoa não progride 10, 15 anos na igreja. Irmãos, não é questão de morrer como diácono. Tem gente que não vai prestar como pastor. Eu creio que se Deus me chamou para ser evangelista, eu vou ser evangelista. Se Deus não me chamou para ser pastor, se me colocarem sem a direção de Deus, eu não vou prestar para o pastorado, porque Deus me chamou para ser evangelista. É por isso que eu não corro de trás de cargos. Eu me coloco na brecha e digo: Deus, se algum dia está nos teus planos, alguma coisa me prepara para aquele momento. Mas há pessoas que eu vi iniciarem e tinham tudo para ser um evangelista, mas estão parados. Tinham tudo para ser um presbítero na igreja, mas estão parados. Tinham tudo para ser um grande adorador, um levita, um cantor, um compositor, mas estão parados. Conheci pessoas que cantavam bem, tocavam bem. Louvor também é ministério, tocar também é ministério, se preparar com violão, com teclado também é ministério. Pessoas paradas, frágeis, não querem compromisso, não querem se atentar para o seu chamado. Mas o chamado não é eu que dou. Paulo vai dizer que em Efésios 4:11 que é Cristo que separa chamados. Ele vai dizer assim, ó: e ele designou alguns para apóstolos, outro para profetas. Isso aqui é Jesus Cristo separando. Outro para evangelistas, pastores, mestres. Com qual propósito? Qual é a finalidade? De preparar os santos para a boa obra do ministério, para que o corpo da igreja seja edificado. Se cada um de nós trabalhar na forma correta, a qual fomos chamados, a igreja onde servirmos, ela será edificada, será uma igreja avivada, será uma igreja onde você verá sinais, maravilha, cura, profecia, discernimento, atuação do Espírito. Mas cada um tem que focar no seu propósito, no seu chamado. Note, versículo 12: saudai-vos Epáfras. Olha Paulo elogiando, é por isso que eu fiquei meio ressabiado com a repreensão abaixo. Olha Paulo agora elogiando o pastor daquela igreja. Saudai-vos Epáfras. Isso aqui é ministério, que é dentre vós servo de Cristo. Primeira atribuição dele: servo de Cristo, a qual se esforça sobremaneira. Segunda atribuição: Epáfras se esforça de sobremaneira, continuamente por vós nas orações. Ministério é oração, para que vos conserveis perfeitos. Ele era um obreiro que se esforçava além do mais, que se dedicava na obra além do mais, que não somente se preocupava com ele, mas com o corpo, com as almas, com a igreja. E Paulo está elogiando ele, e Paulo vai elogiar outras pessoas, mas para Arquipo ele vai dizer: também dizei a Arquipo, atenta para o ministério. Por que para Arquipo não houve elogio? Por que para Arquipo não houve aplausos? Por que para esse obreiro houve uma repreensão, uma exortação? Naquele período em que Paulo escreveu a carta, e a carta chegou, a igreja estava passando por diversas necessidades.
a escravidão estava tomando de conta. Muitos e muitos irmãos estavam morrendo, sendo perseguidos pelo Império Romano. E talvez, assim creio eu, este irmão aqui se abalou. Este irmão aqui começou a titubear em dois pensamentos. Era fervoroso, intenso, cuidadoso, zeloso, dava progresso na igreja. Talvez chegou para ele através de um amigo: Paulo, Arquipo não está bem. Aquele obreiro lá atrás, no primeiro amor dele, estava em todos os cultos, todas as escalas, escola bíblica, ele estava na escola bíblica, ele estava no mutirão de obreiros, nos congressos, estava envolvido com os trabalhos, no evangelismo. Mas eu acho que devido à perseguição que está se aplacando, ele esteja olhando mais para os acontecimentos ao derredor do que para Cristo. E talvez ele esteja pensando até mesmo em parar, em abandonar, largar a cruz, fazer como Demas abandonou Paulo e seguiu o mundo. Mas Paulo sabe do chamado daquele obreiro, e ele vai dizer: atenta para o teu ministério, atenta para o teu ministério, atenta-te para o teu ministério. Eu me deparei com uma evolução deste obreiro. Talvez a repreensão, talvez não, deu certo aquela repreensão, aquela exortação, aquele encorajamento. Porque quando Paulo vai escrever a carta a Filemon, e a igreja que ele e a esposa dele abrigavam em sua casa, Paulo vai dizer assim: saudai também a Arquipo, companheiro de batalhas, companheiro de lutas, companheiro da obra, companheiro do reino. Saudai também a Arquipo, que batalha conosco, que coopera conosco. Arquipo aceitou de bom grato a repreensão paulina. E quando Paulo vai escrever a Filemon, capítulo 1, versículo 2, ele vai dizer que Arquipo agora está envolvido no reino e é um combatente do reino de Deus. Deus está te chamando esta noite a você reavaliar o seu ministério, reavaliar o seu chamado. Eu não sei por que você parou, eu não sei por que você tirou a mão do arado, olhou para trás, tosquenejou, vacilou, tropeçou. Mas assim como Paulo, eu também te digo: volte a olhar para o teu ministério, volte a atentar para o teu ministério. Há inúmeros trabalhos aqui na igreja. Eu vi o irmão Eliezer falando que Deus levante em nosso meio um missionário na nossa igreja. Quem aqui está preparado para ser missionário? Bonito é mais responsabilidades do que privilégio. Arquipo se firmou na fé, e eu vou encerrar, pastor. Se firmou na fé, voltou a combater, voltou a orar, voltou a ler Bíblia, voltou a consagrar, voltou a cooperar, voltou a fazer devocional, se voltou totalmente para Cristo, atentou para Cristo, para seu ministério que recebeu do Senhor, virou um combatente, um batalhador pela fé. A tradição cristã vai dizer que, por confessar a sua fé em Cristo, Arquipo
Filemon, Ápia, esposa de Filemon, e muitos da igreja daquela época foram levados presos. E por confessar a fé em Cristo, o bispo Arquipo morreu esfaqueado. Foi esfaqueado. Ministério é responsabilidade, não é privilégio. Ministério é responsabilidade, não é privilégio. Ele combateu o bom combate, como Paulo diz, guardou a fé, correu a carreira, guardou a fé. Morreu como, irmão Luan? Arquipo, esfaqueado, mas atentou para o ministério dele, atentou para o chamado dele, cooperou no chamado dele, serviu no chamado dele, realizou aquilo que estava incumbido sobre a sua vida. Temos uma só vida, e logo ela vai passar. Salomão diz: é vaidade, tudo aqui é vaidade. Uma só vida, e logo vai passar. E apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Só vai valer lá no reino, na vida vindoura, na era vindoura, aquilo que fizemos para Cristo. Fora de Cristo é perca de tempo, é vaidade, é ilusão, é embriaguez, é cegueira espiritual. Uma só vida, logo passará. Apenas o que foi feito para Cristo permanecerá. Naquele grande dia vai haver ali, perante a igreja, Jesus Cristo ali, levando o nosso ministério, o nosso talento, o nosso dom, as nossas obras, perante ali o julgamento, não o juízo final, mas o julgamento das obras, aonde o fogo vai testar ali as nossas obras, aonde ali o fogo vai avaliar se realmente aquilo que fizemos em vida para Cristo foi com sinceridade ou foi para se aparecer. Aquilo que fizemos para Cristo foi realmente para servir Cristo ou foi somente títulos? O fogo irá provar as nossas obras, e a obra será passada pelo fogo, e cada um vai receber a recompensa segundo aquilo que o fogo avaliar. Não adianta fazer bonito para agradar fulano e ciclano. Faça para Cristo. Faça para Cristo. Porque este é um caráter de um verdadeiro servo. Ele se esforça para seguir a Cristo em pensamento, palavra e conduta. Naquele dia você não vai ouvir da boca de Jesus Cristo: muito bem, empresário, muito bem, youtuber, muito bem, influencer, muito bem, milionário, muito bem, político. Naquele dia você vai ouvir Mateus 25, 23: muito bem, servo bom e fiel, servo bom e fiel, servo bom e fiel. Eu quero aqui encerrar com esta repreensão: lute contra a vontade de enterrar o teu dom. Lute contra esta vontade de enterrar o teu chamado, de enterrar o teu ministério, de enterrar o teu talento, sabendo que um dia você prestará conta daquilo que Jesus Cristo lhe emprestou. Lute, 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 lute.
Lute contra a preguiça. Lute contra a apatia. Lute, lute, lute. Guerreie, trave guerra. Chore. Tenha lágrimas nos olhos. Se consagre. Faça campanha de jejum, campanha de oração. Mas não desista de ti mesmo, do teu ministério. Não desista de você. Não desista daquilo que Deus colocou em você, da chama que arde no teu coração. Você servirá na sua igreja. A tua igreja será edificada através de ti. Quer oportunidade? Se prepare para ela. Quer chance? Se prepare para a chance. Quer ministério? Atenta para o teu ministério. Lute. Lute. E aqui eu encerro a pregação, pastor. Aleluia.